E aí, pessoal, tô trazendo um vídeo aí sobre fundo imobiliário, certo? É o básico do que você precisa saber. Em breve eu vou trazer um mais detalhado de como você pode avaliar de forma mais detalhada o fundo imobiliário. Esse aqui vai ser mais uma introdução, certo? Ou seja, o que é um fundo imobiliário, como eles funcionam, vantagens, desvantagens, tipos, como avaliar de maneira bem por cima, pincelando alguns indicadores. Como investir, certo? Qual o melhor momento para você comprar. E um estudo de caso aqui onde eu faço uma simulação comparando o modo convencional, que seria você comprar uma casa para alugar, ou você comprar fundo imobiliário, certo? Primeiro, o que é um FI, certo? Eu botei essa imagem aqui porque ela resume bem. Basicamente, um FI é um fundo, digamos assim, é um grupo de imóveis que pode ser, pode conter apenas um imóvel também, seria o monoimóvel, digamos assim, certo? Mas eu botei o nome ativos, por quê? Porque nem sempre esses ativos geradores de renda, eles são imóveis. Mas na frente aqui eu vou apresentar alguns tipos, certo? E vocês vão ver que esses ativos nem sempre são imóveis. É bom você saber até como identificar aqueles que de fato são donos de um imóvel ou têm participação em algum imóvel de alguma forma. Mas basicamente, esse FI é tipo um grupo de imóveis, certo? Onde ele tem um gestor, que é o cara que administra esse FI. Então, imagine esse cara fazendo uma comparação para o convencional, né, que é conhecido pela maioria, a questão de você ter uma casa para alugar. Você não mora nessa casa, você tem uma casa adicional, certo? E usa essa casa para alugar. Porém, você não quer ter o trabalho de procurar gente que queira morar lá, de lidar com o inquilino, certo? Reformar, cobrar, entre outras coisas. Você não quer ter essa dor de cabeça. Então, o que é que você faz? Você deixa seu imóvel em posse de algum corretor de imóveis ou de alguma corretora de imóveis. Essa corretora, ela fica com a parte administrativa, certo? E você lá na sua conta só vai receber o valor líquido lá referente ao seu imóvel. Ou seja, sua preocupação é zero se você pegar seu imóvel e fizer isso que eu falei. Aqui nos fundos imobiliários é semelhante, é a mesma coisa. Tem um gestor lá, certo? Aí tem esse fundo, onde a esse fundo está associado um código a ele, por exemplo aqui MXRF11, KNRI11, XPLG11, certo? Aí associado a esse código tem lá o gestor, certo? Que é quem gere esse fundo, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, significado da sigla FI. Aí cada FI desse ele tem um portfólio, ou seja, ele tem uns ativos. Esses ativos eles podem ser dos mais variados tipos, que eu vou apresentar mais adiante. E por via de regra, tem essa lei federal aí, certo? Que diz que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro semestralmente, certo? Tem uma grande confusão desses investidores novatos, né? Porque a gente está em plena pandemia. Aí alguns fundos imobiliários, por exemplo, não pagaram mês passado, não pagaram mês anterior, porque o shopping está fechado, certo? Eles optaram por manter caixa. Aí o povo, não sei o que, meu fundo imobiliário não me pagou, não sei o que. Porque em tempos normais, né, a maioria distribui isso mensalmente por meio de conversão. Por quê? Porque normalmente quem compra está interessado ali na renda passiva, ou seja, no dinheiro que vai receber daquele coisa. E você receber, como as contas chegam todos os meses, é mais conveniente você receber todos os meses, certo? Só que a lei só obriga no período semestral. Então o que é que acontece muito também? Os fundos imobiliários, né, eles distribuem uma parte desses lucros ao longo do trimestre, certo? Aí no mês de fechamento do semestre, eles fazem um apurado total
e ver quanto daquilo ainda faltou para distribuir, e às vezes termina distribuindo um valor adicional se comparado aos meses anteriores, certo? Vantagens, vamos aqui a algumas vantagens, certo? Partindo do meu ponto de vista, é um baixo investimento, ou seja, a partir de R$10 você já pode ser sócio de um fundo imobiliário. A partir de R$10 você já pode ser sócio. Alta liquidez, novamente, a liquidez é a capacidade, é a velocidade com qual aquele ativo seu se transforma em dinheiro. Ou seja, se você tiver uma casa, você precisa do dinheiro urgente. Você tem que vender a casa. Então, a liquidez é exatamente quanto tempo você vai demorar para vender essa casa e tá com o dinheiro em mãos, certo? Alta liquidez significa aqui que você lá, dia útil lá, a bolsa tá aberta, você bota a ordem, bota vender, se alguém pagar o preço lá que você botou, vendeu, pronto. Em até 2 dias lá vai estar na sua conta, que é o período de liquidação de ativos em bolsa de valores. A ação é do mesmo jeito, assim como ele cobra 2 dias depois, o dinheiro vai estar em sua conta 2 dias depois, certo? Zero burocracia, porque como eu falei, é como se você tivesse um imóvel e tivesse deixado ele na mão de uma corretora, ou seja, você só está preocupado com o valor que vai cair ali no seu bolso todo mês, certo? Maior previsibilidade, porque diferente de ações, né, que é uma empresa, aqui a maioria desses fundos imobiliários, que são os fundos de tijolos, né, esses que têm imóveis mesmo, o que é que acontece? Todo o lucro, a renda que é proveniente do aluguel daqueles imóveis. E esses contratos, eles têm um período, certo? 12 meses, 6 meses, 2 anos, 3 anos, certo? Ele tem um período. E tem todo lá umas regras, umas burocracias de quebra de contrato, você paga multa. Quem já alugou casa em capital sabe exatamente disso que eu estou falando, certo? Dificilmente você consegue alugar um apartamento em capital que esteja vinculado a uma corretora no período inferior a 6 meses, certo? Normalmente você aluga 1 ano. E se você desistir no meio desse período, você termina pagando uma multa sobre as parcelas restantes. Então, nos fundos imobiliários é a maior coisa. Então, você termina tendo uma segurança maior, porque você pode olhar o prazo desses contratos que ele tem com cada um lá dos imóveis, caso ele não seja dono total do imóvel, a quem está alugado, ou seja, diversas coisas, essas informações você tem acesso, certo? Varia menos que ações, porque como mesmo motivo da maior previsibilidade, como aqueles ativos estão vinculados a imóveis, ou seja, dificilmente você vai comprar mais 10 imóveis, mais 20 imóveis, certo? Diferente de uma empresa, que ela só tem que vender mais produtos. É mais fácil você vender mais produtos, comprar mais produtos, do que você vender mais imóveis e comprar mais imóveis. A quantia, né, o tamanho do capital é muito maior, o que dificulta exatamente a questão da liquidez. Uma vantagem que eu acho que eu considero unânime, coloquei em negrito aqui, certo? É a isenção de IR sobre os dividendos recebidos. Ou seja, quando você for lá avaliar os informes trimestrais lá, ou utilizar esse site, Fundos Explorer, Estados Invest, e você for ver lá o quanto ele paga no mês, aquele valor ali já é o que você vai receber em sua conta, líquido. Pelo menos a lei aí ainda está valendo, certo? Nós estamos aqui 31 de maio de 2020. Rendimentos, ou seja, os dividendos ainda são isentos de IR no Brasil, certo? Sem dores de cabeça, como eu falei, questão da burocracia, você não vai ter dor de cabeça. E você pode conseguir, certo? Ganhos médios aí de 3 vezes o Tesouro Selic, ou seja, um mínimo de pesquisa que você fizer, mínimo de cálculo que você fizer, você consegue. Atualmente a taxa Selic está a meta 3%, porém ela rende a over, que é 2,9% aproximadamente, aí vem imposto de renda, vem taxa de custódia da B3, então isso termina sobrando uns 2,1%, certo? Então 3 vezes esse valor seria uns 6% ao ano. Não é difícil de conseguir, eu vou mostrar isso mais adiante.
As desvantagens que você também tem no imóvel comum, certo? 20% de IR caso você realize uma venda com lucro. Ou seja, diferente de um imóvel comum, se você vender mais barato do que comprou, você vai pagar imposto do mesmo jeito, salvo algumas exceções que eu não vou entrar em detalhe, mas você vai pagar o imposto. Aqui não. Você vai pagar imposto só se você vender mais caro do que comprou. Se você comprou a cota de R$ 100, ficou 10 anos com ela, vendeu ela por 90, você não vai pagar imposto nenhum, certo? E todos esses dividendos que você recebeu ao longo do período são isentos também, cairão líquido em sua conta. E para quem não sabe, calcular o lucro, simples, você pega o preço que você vendeu, sobre o preço de compra, se isso der positivo é porque você teve lucro. Você tem que pagar um ANDAF, você tem que gerar um ANDAF até o último dia do mês subsequente, certo? Eu em breve eu vou fazer um vídeo relacionado a IR, mas como o foco do canal aqui é para quem está começando agora, eu acredito que vocês só vão precisar declarar ano que vem, então temos tempo. Se negativo, teve prejuízo, pode acumular para descontar. Esse é um detalhe que muita gente não faz. Termina comprando a um preço X, vendendo no prejuízo, vendendo mais barato, certo? Ou porque estava precisando do dinheiro, ou porque não aguentou lá ver o preço cair, o cara vendeu por algum motivo, certo? Então, você pode acumular esse prejuízo. Por exemplo, você comprou lá de 100 e vendeu de 90, você teve um prejuízo por papel aí de R$ 10. Você pode acumular esse prejuízo, pode levar pelo resto de sua vida. Se algum dia você vender e tiver lucro, você abate esse prejuízo acumulado que você tem do lucro. Se sobrar algum valor, aí você tira o IR em cima disso. Só se sobrar algum valor. Se você tiver prejuízo suficiente para descontar todo o lucro, você não paga IR não. Basicamente é isso. Ter cota não torna dono. É uma das desvantagens. Ou seja, não é porque você tem lá 1.500 cotas de um fundo imobiliário lá, tem X% de um fundo imobiliário, aquilo não lhe dá direito sobre o imóvel. Aquilo lhe dá direito apenas sobre o rendimento daquele imóvel. Entendeu? Ou seja, você não é dono do imóvel. Então você não pode querer chegar lá no imóvel, querer dormir num quarto ou querer fazer alguma coisa no imóvel, porque o imóvel não é seu. Você tem o direito apenas de receber a renda que aquele imóvel está gerando. E só. Risco de vacância, assim como no seu no imóvel comum, que pode acontecer da pessoa desistir do contrato ou coisa do tipo, você vai ter que procurar um novo inquilino. Aqui também tem um risco de vacância, mas eu vou mostrar mais adiante como você minimizar esses riscos, certo? Risco de desvalorização, o que é mais raro de acontecer no imóvel comum, a depender da região que você comprou, a tendência do seu imóvel é que ele se valorize ao longo do tempo, porém aqui a desvalorização ela é mais presente, certo? Nos fundos imobiliários, a depender da qualidade do fundo que você escolheu, então você tem que se ater à qualidade dos fundos que você investe, e não existe garantia de retorno, assim como uma casa que você comprou. Pode ser que você tenha comprado num terreno lá e teve uma enchente e alagou tudo lá, e no período que tu comprou não chovia e ninguém falou de enchente nem nada, entendeu? Ou seja, não tem uma garantia de retorno, assim como tudo na vida. O que você tem são probabilidades e você pode fazer tentar reduzir isso de alguma forma, certo? Tipos, tem os fundos de papéis que são recebíveis, tem os fundos de tijolos. Esses fundos de papéis estão atrelados a LCI, CRI, certo? Ou seja, as dívidas que esses imóveis têm ou que esses imóveis tomam para fazer alguma reforma, coisa desse tipo. Eu não vou entrar em detalhes em cada um aqui não, futuramente eu vou fazer um vídeo de cada tópico desse, onde a gente pode se aprofundar mais, certo? Aqui eu estou apenas pincelando o mínimo que você pode saber antes de comprar sua primeira cota, certo? Fundo de tijolos, que são aqueles que têm de fato um ativo físico, ou seja, ele tem ou participação num shopping, ou ele é dono de um hospital, ou de um shopping inteiro, de um galpão logístico. Galpão logístico aí com e-commerce em alta, então a gente tem muito galpões, ou seja, esses galpões são os pontos de distribuições, onde a mercadoria fica ali, o frete vai lá, pega e distribui, certo? Lajes corporativas, entre outros. Aí estão só os principais, tem vários tipos. Fundos de fundos, ou seja, são aqueles fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Imagine você não quer ter o trabalho de escolher um fundo, certo? Você não quer ter o trabalho de estar analisando resultado, você não quer ter. Então você terceiriza o terceirizado, tá entendendo? Então
Você terceiriza o terceirizado. Você compra um fundo, que esse fundo ele compra outros fundos imobiliários. Entendeu? Basicamente é isso. Fundos de desenvolvimento são aqueles que estão relacionados à construção dos imóveis. Ou seja, tem aqueles fundos que eles o quê? Quando você compra a cota, você está emprestando dinheiro ao fundo e ele vai pegar esse dinheiro, construir algum empreendimento e vender esse empreendimento, certo? Normalmente esses fundos de desenvolvimento, alguns deles têm prazo de fim, certo? Ou seja, o valor que você investiu vai sendo amortizado, ele vai lhe devolvendo fração daquele valor até zerar. Então, quando forem investir, olhem lá se o fundo ele tem um prazo. Se ele tiver um prazo, é porque ele vai em algum momento chegar a zero. Eu não acho interessante esse tipo de fundo justamente por longo prazo. Por longo prazo eu prefiro aqueles de prazo indeterminado, certo? E os híbridos, que é qualquer uma das combinações dos anteriores aí, ou todas. Basicamente é isso. Como avaliar? O DY ali é o dividend yield, ou seja, é o retorno que aquela cota está lhe pagando e sua consistência. Ou seja, tem gente que vai lá, olha, mês passado pagou 50 centavos. Tá pagando bem, não sei o que, aí vai lá e compra. Não façam isso, certo? Sempre olhem um longo histórico. Os últimos um ano, 12 meses, os últimos 24 meses, o maior prazo que tiver lá disponível para você olhar, olhe. E se possível, tire uma média. Porque você vai ver lá que tem meses que dão umas variadas, principalmente os de shopping, porque parte da receita ele recebe um percentual em cima das vendas que a loja ao qual ele alugou, certo? Realizado naquele mês. Taxa de administração, ou seja, você tem que pagar a pessoa lá que está administrando. Assim como você paga a sua comissão do corretor lá a quem você deixou seu imóvel, você vai pagar que é a taxa de administração. Mas não se preocupem com isso. Essa taxa, ela já é tirada, cai bonitinho na sua conta. Você não tem lá que ir lá transferir dinheiro para o cara, não. Você não tem que se preocupar com isso. A única preocupação disso é quando você for avaliar. Ou seja, se você achar dois fundos ótimos e que eles tenham um rendimento e o crescimento semelhante, dê preferência àquele que tem uma taxa de administração menor. Por exemplo, agora a gente está no caso de pandemia. Os shoppings estão fechados. Então, imagine uma taxa de administração alta com as lojas tudo fechadas. O cara vai lá queimar a caixa do fundo para tirar o salário dele. Ele não está nem aí se está tendo retorno ou não. Apesar de que alguns fundos nessa pandemia, o gestor como é que se diz? Abriu mão de parte do seu pagamento por um período determinado, certo? É o preço sobre o valor patrimonial. Em todo site que você for analisar FI, vai ter esse P sobre VP. O valor patrimonial por ação, basicamente, é o quanto aquele patrimônio vale por ação, certo? E o preço é o preço que ele está valendo. Ou seja, se esse número for maior do que 1, quer dizer que ele está caro. A gente fala que ele está com deságio, certo? Que ele está caro. Por exemplo, se esse valor der 1,2, quer dizer que ele está 20% mais caro, certo? Do que o que ele vale, que é o valor patrimonial dele. Se tiver abaixo de 1, a gente chama de ágio, que é o quê? Você está com desconto sobre o valor patrimonial. Ou seja, se o fundo pegasse todos aqueles ativos, vendesse todos aqueles ativos naquele momento, fosse distribuir o lucro, certo? Você iria ganhar mais caso você compre no ágio, ou seja, esse valor menor do que 1. Imóveis ou ativos, certo? Ou seja, sempre olhe quantos imóveis ou ativos aquele fundo tem, certo? O prazo deles, o prazo de contrato, o vencimento, sempre avalie isso. A localização desses imóveis também, veja se eles estão muito concentrados na região ou se só tiver onde ele está, certo? Use o Google Maps para isso. Inquilinos, avalie se aquele fundo ele depende muito de um único inquilino. Por exemplo, tem uns aí de agência bancária, que é um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil, por exemplo, certo? Então, o inquilino é o Banco do Brasil. E tem N agências bancárias ao longo do Brasil, certo? Porém, ele tem um único inquilino, o Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil diz assim, eu sou um banco digital agora, eu vou fechar aí 95% das agências, certo? Ou seja, o rendimento disso vai cair consideravelmente.
Então leve isso em consideração. Liquidez. Porque assim como vender ou comprar uma casa é difícil, aqui no fundo imobiliário, como as pessoas eles normalmente compram para receber os rendimentos e eles querem sempre ter mais rendimento, ou seja, estão sempre comprando mais, então pouquíssimas pessoas tendem a vender. Então, lá em ações você tem milhões e milhões lá, até bilhões de liquidez diária, de dinheiro sendo movimentado por dia de compra e venda. Aqui não. Aqui, se você não pesquisar direito, você vai achar fundo aí que faz 2 negócios por dia, 3 negócios por dia. Então, preste atenção na liquidez, principalmente se você tiver muito capital. E o que eu chamo aí de estratégia MMM, certo? Que é multimóveis, multilocalização e multiinquilino. Isso vai ajudar a reduzir aqueles riscos anteriores lá, o risco de vacância, o risco de desastre natural, entre outros. Por exemplo, aqui eu peguei o XML11, esse print aqui eu peguei lá do site Fundos Explorer, certo? Você pode pesquisar lá. Por exemplo, aqui ó, ele tem construção, né? Ele tem participação em shopping em Manaus, Belém, aí tem aqui Natal, Salvador, aí eu dei um zoom aqui em Rio de Janeiro, São Paulo, ó, tem vários em São Paulo, tem 7 aqui na região de São Paulo, tem 2 na região do Rio de Janeiro, ou seja, além dele ter vários imóveis, esses imóveis estão em localizações distintas, certo? Vamos pensar num desastre natural, sei lá, um rompimento de barreira em algum lugar e não sei, ou o chão cedeu, um bicho desse desabou aí. Como ele tem vários e cada um tem uma participação ali, você vai sentir uma redução, mas a redução não vai ser total. Ou seja, o fundo vai conseguir se manter enquanto ele resolve esse problema ou esse impasse que aconteceu, certo? Aqui está um print de um informe trimestral, também do XPML11, certo? Só para vocês olharem aqui como ele vem, ó, por exemplo, esse aqui que eu marquei, desse shopping aí que fica em São Paulo, certo? Ou seja, ele é dono de 134 unidades ou lojas, tem direito de propriedade. Aí, esse aqui tem maior representatividade, aqui ó, percentual em relação às receitas dos FIs, se vocês olharem essa coluna marcada, ou seja, 14%. Todos os demais aí tem menos do que isso. Ou seja, o que mais tem uma participação de 14%. Então vamos pensar no pior caso. Sei lá, tocaram fogo no shopping inteiro lá, perdeu as lojas tudinha. Vou pensar assim. Então sua renda iria reduzir aqui 14%. Tá entendendo? Então o poder de você escolher lá aquela estratégia MMM, multiativo, multi-inquilino, multimóveis, certo? É exatamente para você minimizar seu risco. Porque aqui a falta de um desse aqui, ela vai apenas diminuir uma fração do seu retorno e não um total. Então pense nisso. Como investir? Primeiro, ter um planejamento. Calcule o retorno que você espera, certo? E defina que ativos você quer comprar. Tenha uma conta ativa numa corretora e sempre pense na diversificação. Ou seja, não é porque você comprou lá o XPML11, que tem vários shops em vários lugares, que você vai comprar só XPML11. Por quê? Tem a diversificação também por setor. Ou seja, eu não posso ter só shopping. Por exemplo, os shoppings estão fechados agora. Os hospitais estão abertos. Então, quem tem FI de hospital continua recebendo normalmente. Tá entendendo? Ou seja, não teve seus lucros afetados. Ou seja, tem a diversificação da diversificação da diversificação. Então, quanto mais diversificação, melhor, porque isso tende a minimizar seu risco e a participação que aquele ativo tem em sua carteira, certo? Aí eu fiz um estudo de caso aqui só para vocês terem noção de como fazer esse planejamento e como calcular esse retorno esperado, certo? Na prática. Vamos supor que você tenha aí 175 mil reais e esteja pensando em comprar um imóvel para alugar. Lembre-se, aqui a gente está focado em comprar um ativo que vai lhe gerar renda. Então, esquece o imóvel que você mora, esquece isso. É você comprar um imóvel para alugar, ou seja, você não vai morar nele. Você vai alugar para outra pessoa e vai receber aquele aluguel mensalmente, semestralmente, aí depende do acordo que você fez, certo? Vamos supor que você tem 175 mil. Eu pesquisei aqui na minha região, em João Pessoa, Paraíba, certo?
esse mês eu pesquisei, com essa grana aí você compraria um apartamento mais ou menos aqui num bairro comum aqui, como os bancários, que tem um quarto, um banheiro, uma sala, uma cozinha e uma vaga de garagem, aproximadamente 42 metros quadrados. Pronto, é isso que você compra com 175 mil. Enquanto FIs eu selecionei 4. Já lembrando na diversificação, ou seja, eu peguei um FI de papel, peguei um híbrido, peguei um de shopping, peguei um de galpões logísticos. Peguei esses 4 aí, certo? E essa é a rentabilidade que ele está dos últimos 12 meses. Ou seja, dos últimos 12 meses o MXRF11 me deu um retorno de 10,53%. Enquanto o XPML11 me deu um retorno de 5,24%. Certo? Aqui tem um número de ativos que o KNRI tem. 19 ativos em 3 estados. O XPML11 tem 13 ativos em 6 estados. E o XPLG 11 ativos em 5 estados. Ou seja, eu já escolhi a diversificação. Então o que eu vou fazer agora é comparar. Qual seria o seu retorno esperado se você comprasse um imóvel? Qual seria o seu retorno esperado se você comprasse esses FIs, certo? Então, primeiro ponto do imóvel aí, certo? As vantagens. O imóvel será seu. Desvantagens. Você tem que se preocupar com reforma, IPTU, condomínio, desastre natural, inquilino. Você pode até minimizar algumas dessas desvantagens, que é contratando uma corretora para administrar seu imóvel, porém, sua margem e seu retorno será reduzido, porque a corretora vai ter que ganhar o dele, certo? Então, eu pesquisei aqui também um apartamento com aquelas características nos bancários, você encontra de aproximadamente aí R$650 por mês. Então eu peguei R$650 por mês, fiz uma razão ali sobre 700, sobre 175 mil, certo? Ou seja, eu estou calculando, digamos assim, o yield, o retorno que aquele ativo está me dando ao mês, deu 0,37% ao mês. Convertendo isso a ano, usando aquela continha ali, dá 4,55% ao ano, certo? Enquanto nos FIs aqui, veja que o que rendeu menos ali, ele já rendeu mais do que 4,55, certo? Então aqui eu peguei 175 mil, dividi por 4, deu 43.650. Com esse dinheiro arredondado para baixo, certo? Você compraria 4.039 cotas do MXRF11, 253 cotas do KNRI, 454 do XPML e 380 do XPLG. Ou seja, você compraria todas essas quantidades de cotas de cada uma desses. Não é só uma desses não. 43 mil a uma cota de 10,80 dá 4.039 cotas, certo? 43 mil a uma cota de R$172 dá 253 cotas. Então você tem participação em todos esses imóveis aí, certo? Seu retorno líquido, aqui é retorno líquido, diferente lá do retorno do seu imóvel lá que eu botei bruto. Por quê? Porque ia depender de quem estava administrando, o imposto que você ainda vai ter que pagar sobre aquele dinheiro que você recebeu quando você for declarar lá o imposto de renda, certo? Aqui não, o retorno é líquido. O rendimento que você recebe de fundos imobiliários já vem líquido, certo? Então, o retorno médio líquido aqui é 7,01%. O que eu fiz aqui foi basicamente somar esses retornos e dividir por 4, certo? Aí pegando qual seria o rendimento médio anual que eu espero receber, certo? Desse investimento de 175 mil. Já que meu retorno médio anual que eu calculei deu 7,01 ao ano, isso daria aproximadamente 12.267,50 centavos por ano. Dividido isso por 12 dá aproximadamente R$1.022 ao mês. Ou seja, se você pegasse 175 mil e aplicasse nesses 4 fundos aí, seu retorno médio esperado, certo? Isso depende de N fatores, seria receber todo mês aí R$1.022, ou no ano, como eu falei, ele não tem a obrigação de pagar todo mês, ele pode pagar por semestre, por trimestre, depende. O fato é que a lei obriga ele a pagar por semestre 95% do lucro, certo? No ano aí 12.267,50. Você pega esse valor, que é o valor por mês além, 1.222,29, divide pelos 650 lá, que é se você alugar a sua casa. Isso dá um ágio aí, isso dá um ganho aí de 57%, ou seja, 1,57 vezes o valor
que você teria sobre a casa. Ou seja, você está ganhando 57% a mais por ter comprado FI, fundos imobiliários, do que lá se você tivesse comprado a casa para alugar. Mas lembrando, isso é só um estudo de caso, certo? Levem isso em consideração. Aqui eu peguei lá no site Estados Invest, certo? Botei os mesmos fundos imobiliários e peguei a rentabilidade, porque lembre-se, você está lá recebendo um aluguel de sua casa, você está aqui recebendo os rendimentos dos fundos imobiliários, só que esses ativos tendem a se valorizar também, dependendo da região, eles tendem a se valorizar ao longo dos anos. Isso quer dizer o quê? Que sua casa vai ficar mais cara ao longo dos anos, assim como ela pode ficar mais barata a depender do tempo, certo? Assim como acontece também com os fundos imobiliários. O preço da cota, por exemplo, lá você pagou R$10 no MXRF11, só que agora ele está valendo 11, por exemplo, certo? Então, isso também valoriza o preço da cota. Então, além do rendimento, tem a valorização do preço da cota, que é semelhante também à valorização do seu fundo. E qual é o melhor momento para comprar? Em forma resumida, hoje, certo? Tudo depende do seu planejamento e como esses fundos imobiliários se enquadram no seu planejamento. Se sua meta é receber renda passiva, tem uma meta, tem um objetivo, veja qual o objetivo você tem que bater e selecione os ativos que satisfazem aquele objetivo, certo? E atualmente a gente está com a Selic muito baixa, ou seja, o dinheiro está mais barato. Isso significa que esses fundos imobiliários podem tomar mais, podem se aproveitar disso para reformar seus imóveis, para comprar mais imóveis, certo? Tem algumas restrições sobre tomar dívida de fundo imobiliário, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Só a parte do planejamento. Tem um planejamento, por exemplo, aqui. Eu fiz um retorno esperado desse FI, eu espero receber 7%, certo? Se você pegar aqui que a poupança está rendendo aí, ó, poupança não, Tesouro Selic está rendendo aproximadamente 0,1%, 2,01% ao ano, certo? Aí você pega esse 7,01, divide por 2,01. Você tem aí o ganho que eu falei lá, 3,4 vezes o ganho que você teria investindo em Tesouro Selic, certo? Porém aqui o risco é maior. No Tesouro Selic a curvinha é só para cima, você só ganha, certo? Aqui, a depender das suas escolhas e do momento lá que você comprar, pode ser que venha a desvalorizar. Por isso que é bom você saber avaliar os ativos, olhar todos aqueles indicadores que eu falei aqui anteriormente, certo? Se atentem a esses indicadores e lembrem-se que o lucro é feito na compra, não é na venda. Ou seja, quando for comprar, olhe lá se ele está num preço bom, admitindo que aquele valor venha a desvalorizar ou venha a valorizar, não importa. O preço que você comprou ali já lhe dá um retorno bom. Ou seja, você não está contando com a sorte dele vir a valorizar. Tá entendendo? Então, tendo isso em mente, boa sorte aí, pessoal, e valeu. Em breve aí eu faço um vídeo detalhando mais como avaliar um fundo imobiliário e eu vou mostrar também minha carteira, os que eu invisto, porque eu escolhi cada um, certo? E como eu escolhi cada um e a representatividade dele na minha carteira de ativos. Mas isso fica para próximos vídeos. Valeu!